Após ser jogado para o espaço, parar em um mundo totalmente desconhecido, se tornar escravo, depois rei, casar e ter uma esposa e perder tudo com uma explosão, e tudo isso causado pelo Homem de Ferro, Seu Fantástico e Doutor Estranho, Hulk se revolta e parte em direção à Terra em busca de vingança. Nesse vídeo vou trazer a história Hulk contra o Mundo, que mostra o Hulk na sua versão mais casca-grossa. Nessa história, o gigante Esmeralda desce o sarrafo em todo mundo, e até o nosso querido Miranha apanha também. No espaço, um grupo de monstros esquisitos tenta invadir uma nave espacial. As criaturas pensam que ele ia se mamão com açúcar saquear a nave, mas do nada o Hulk sai e mete um tá ligado em um monstro e acaba o carrasco dos invasores. Meu amigo, tomar uma espadada dessa no bucho isso deve ter doído, cê tá doido. Os bichos feios pensam que o Hulk está lutando contra eles, mas na verdade o grandão, em vez de ver os alienígenas, ele está vendo os seus piores inimigos, que são Homem de Ferro, Doutor Estranho, Seu Fantástico e Raio Negro. O Hulk está igual a vocês vendo isso em tudo que é lugar, mas eu não posso falar nada porque eu já fui assim. O narrador fala que juntos esses personagens são as mentes mais brilhantes da Terra, mas individualmente cada um deles não passam de cadáveres ambulantes no caminho do Hulk. Cê tá doido, eu que está na pele do Homem de Ferro nem do Seu Fantástico agora não. Se bem que ser milionário não seria uma má ideia não. E o cientista maluco tem uma esposa muito bonita, então talvez compense. Então o narrador continua dizendo que o quarteto usou o caminho mais fácil para lidar com o Hulk, mas isso deixou o grandalhão ainda mais nervoso. Para quem não sabe, o Hulk foi enganado pelos heróis, jogado no espaço e mandado para um planeta inabitável, mas a nave deu um problema e o Verdão foi levado para o planeta Sakaar, onde foi transformado em escravo. Aí teve uma luta bem maneira entre o Hulk e o Surfista Prateado. Enquanto o Hulk está lutando contra os monstros, ele se lembra que tinha se tornado rei de Sakaar depois de ter derrotado o imperador do planeta e tinha casado com a princesa Kaera e ela estava grávida. Mas como nem tudo são flores, do nada houve uma grande explosão e o gigante verde perdeu tudo. Sim, a esposa grávida do Hulk foi de comes e bebes, pois sinceramente qualquer um ficaria puto depois dessa. A única coisa que restou para o Hulk foi a sua raiva, e isso ele tinha de sobra. Depois de acabar com todos os invasores, Hulk se vê atacando o Homem de Ferro, mas na verdade era um dos seus companheiros de batalha. Então ele volta à consciência e sente vergonha de si mesmo pela primeira vez na vida. Após que nesse momento deve nem ter passado o Wi-Fi. Enquanto isso na Terra, uma ruiva tinha um folheto religioso da sua porta, mas percebe que a porta estava aberta. Então ela grita dizendo que não importa quem está lá dentro, porque ela vai quebrar ele na porrada. Então aparece um cara parecendo um He-Man de cabelo verde, que eu não faço ideia de quem seja, e fala que ele conhece muito bem a força da ruivinha, porque tomou um soco na força no meio do Oceano Pacífico. Ele disse que foi jogado para tão longe que quando aterrissou tinha até faísca saindo da bunda dele. Que isso, meu parceiro, tá achando que você tomou uma bingolada em outro lugar? Então a moça fica pistola e pergunta o que esse cara tá fazendo na sua casa. Aí descobrimos que o He-Man com cabeça de espinafre se chama Leonard Samson. Eu pesquisei um pouco e pelo que entendi, o cabeça de espinafre meio que recebeu um pouco de radiação gama. Aí ele deixou de ser um frango e virou um marombeiro e usa o nome de Doutor Sansão, mas vou continuar chamando ele de cabeça de espinafre. Voltando para a história, a ruivinha diz que no momento ela está presa como Jim Walters, no lugar da mulher Hulk, e talvez o rapaz consiga lutar contra ela agora. O espinafre se defende falando que ela o conhece melhor do que isso, mas a mulher Hulk rebate falando que não conhece o rapaz, e ele está do lado do pessoal que mandou o primo dela para o espaço, então a Jean se entranca no banheiro. O Couve-Flor implora para ser escutado e revela que a SHIELD passou para ele a localização da mulher Hulk. Com isso, a mulher abre a porta que faz o rapaz cair de bunda no chão. Então o Alface fala que a SHIELD revelou a localização da moça, depois dele ter mostrado uma carta, o que a pega de surpresa. De volta ao espaço, os amigos do Hulk estão discutindo o que está acontecendo, porque um dos membros quase foi de arrasta. O cabeça de dragão fala que viu a vida passar diante dos seus olhos só porque tentou ajudar o antigo rei. Então a mulher diz que o Hulk deve ter ficado com raiva por ter recebido a ajuda, e isso deve ter ferido o orgulho dele. Então Coisa do Espaço fala pra mulher calar a boca, porque está dando cal errada, e que dava pra ver a selvageria nos olhos do Pele Verde. E é assim que o pessoal do espaço chama o Hulk. Então a lagartixa diz que o Punho Verde deve estar vendo os inimigos que destruiu seu reino. Então o Pedaço de Rocha fala que viu outros guerreiros ficando cegos por causa da folha, e o Hulk está se tornando um perigo para si e para o grupo. Enquanto o grupo está discutindo o que fazer, um Alpha aparece e fala que vai lidar com isso e sai andando. Até que fim chega um homem de verdade nessa HQ, pensei que só teria betas. Iroin chega na sala de treinamentos e fala que quer falar com o Hulk. O Verdão diz que não quer conversar e já mete uma espadada no homem, mas como ele é muito Shed, o cara para a espada com a mão e diz
diz que vão conversar agora. O Alien fala que o líder quase matou um companheiro e por isso o Hulk está cheio de raiva. E isso está deixando fraco e que ele deve controlar sua raiva e direcioná-la para seus verdadeiros inimigos. E assim ele ficará mais forte. No centro de comando do exército, uma mulher avisa que encontrou uma coisa estranha no radar. Então o colega avisa que isso no radar é chamado de lua. E é por isso que a mulher não deve servir no exército. Tô brincando, pessoal, mas ela insiste falando que tem alguma coisa estranha e grande no radar. Na lua, a Rapunzel ruiva fala para o Hulk que ele veio ao reino dos inumanos procurando por guerra e que ele deveria sair correndo porque o marido dela já o derrotou uma vez. Então Hulk diz que o Raio Negro o mandou para o espaço e destruiu seu mundo e parte para cima dele. Mas o inumano fala baixinho chega e o gigante é enviado para longe. Mas Hulk diz que não vê apenas para o sussurro e quer ouvir o herói gritar e parte para cima dele. Cê tá doido, o Hulk tá putaço. Mas o Raio Negro também foi bem boa. Se eu estivesse no lugar dele, ainda bem que eu não estou, eu já teria soltado um grito e não um sussurro. Na central de comando, os alarmes dispararam e o oficial fala que houve uma explosão na lua e eles perderam todos os sinais. O Homem de Ferro pede ao presidente a permissão para executar algum plano secreto, mas a autoridade diz que já é tarde demais e que já chegou a Nova York. Então, uma nave espacial aparece, o que deixa todos os cidadãos assustados. O Hulk aparece em um holograma e diz que veio para esmagar, e os humanos sabem quem são os culpados. Então o vídeo surge e mostra o Doutor Estranho, Homem de Ferro, Raio Negro e o Senhor Fantástico. Nele, os heróis falam que sempre viu o Bruce como um amigo, mas para o bem comum, eles estão mandando o Hulk para o espaço. Então o Verdão fala que o quarteto enviou o Bombadão para o planeta Sakaar. Nele, o Punho Verde virou escravo depois gladiador e que sempre enfrentava a morte. Apesar disso, ele sobreviveu com um grupo, virou rei e casou, mas tudo isso acabou no instante que uma bomba foi explodida. O atentado mandou milhões de pessoas para o Vasco. O espinafre gigante fala que as pessoas têm 24 horas para esvaziar a cidade e quando voltar ele quer encontrar os 3 principais adversários. Se isso não acontecer, o pau vai comer. Aí ele simplesmente ergue o Raio Negro como se fosse um saco de batata como exemplo do que ele vai fazer com o resto do planeta. E depois dele lançar a maior ameaça, ele foi dormir. Cê tá doido, nessas horas os heróis devem ter se trancado todo. Então a cena corta e o Homem de Ferro avisa que vai desligar os satélites que foram desativados. O pessoal do exército fica se cagando de medo, pensando que pode ter um vírus no sistema. Mas o pessoal da nave inimiga pegou o satélite de volta e o Homem de Ferro ficou mal da cabeça por causa do feedback. Após que o vírus dos satélites é a 24 horas da série da Mulher Hulk. O Doutor Estranho fala que nenhuma arma humana vai ser capaz de derrotar o Hulk, porque o bicho nunca teve tão pistola antes. E quanto mais puto ele ficar, ele também se torna mais forte. O Homem Sucata pede para o feiticeiro mandar o Verdão para longe com sua magia, mas o mago se recusa porque o espinafre pode destruir outro planeta e voltar mais forte, e por isso eles precisam resolver esse problema. Que bonitinho, ele fala cheio de pose, mas nem parece que vai ser brutalmente molestado mais tarde. Em uma casa do interior, Tony Stark e o Reed Richards tentam convencer o Hobbit a lutar. Esse cara pode até parecer um frango, mas na verdade ele é um esquizofrênico e o herói mais forte da Terra, conhecido como Sentinela. Hobbit fica assustado lembrando que o Hulk quebrou todos os ossos lutando contra o Vácuo, mas que na verdade o próprio Hobbit é o Vácuo. Então o Senhor Fantástico lembra que o Hobbit derrotou o Vácuo e que ele é o homem mais forte do universo. Além disso, o Hulk precisa dele. Então o Hobbit toma coragem e se transforma no Sentinela, mas antes ele pede um momento para se preparar. Estou começando a achar que esse Sentinela na verdade é baiano. Quando vai começar a trabalhar, ele vai lá e pede um descanso. Em Nova York, um policial comenta que não faz sentido essa preocupação toda com o Hulk, porque os heróis já lidaram com ele uma vez. Uma loirinha tenta imitar sua ex e fala que agora é diferente, porque o gigante amassou o Raio Negro. Então o Homem-Aranha diz que o Raio Negro é o segundo cara mais forte da galáxia e o número 1 estava a caminho. Cabeça de Teia pensou que o Sentinela que estava chegando, mas na verdade é o Homem de Ferro. O sentido aranha de Peter apita loucamente e uma nave aparece em cima deles. Antes do Homem de Ferro partir para cima, ele avisa que não é para ninguém interferir até que o herói acabe com a ameaça. Então Hulk e o Homem de Ferro partem um para cima do outro e se chocam no ar. O choque foi tão grande que vários vidros se quebram. Os heróis quase caem no chão. Os helicópteros balançam no ar. Então os jornalistas captam uma transmissão do Homem de Ferro que admite que jogou o Hulk no espaço, mas tudo que ele fez foi pensando em defender a Terra. Então a sucata dá um tapão na cabeça do Hulk que o joga para a Terra. Stark diz que vai fazer o trabalho dele de proteger a Terra e que não se importa com o que vai acontecer. Aí ele já mete um socão na costela que faz o Hulk voar para longe. Uai, o Hulk não quer vingança? Até agora ele só tá tomando porrada. Aí vemos que o mundo inteiro está acompanhando essa rinha de heróis e
tem até alguns que estão apostando. O Homem de Ferro diz que implantou vários nanorobôs no adversário para suprimir seus poderes, mas ele não tem certeza de que os robôs vão parar o Hulk a tempo, e como amigo do Bruce Banner, ele assume a responsabilidade. Com isso, vários jatos aparecem e mandam vários mísseis na direção do Hulk. Então o Hulk se lembra da sua esposa e do dia da explosão e fica ainda mais bolado. O Homem de Ferro vê que isso não foi o suficiente e pensa que tudo vai para o zaralho. Então o Hulk pula e dá um socão na máquina de lavar. Ele sai voando por vários prédios e o Gigante Esmeralda dá uma sequência de socos. O prédio que eles estão desaba e sobre os escombros o Hulk se levanta com sangue nos olhos. Meu filho, agora ferrou. Definitivamente não queria estar na pele do Senhor Fantástico. Coitada da mulher dele, vai ver a viúva. Enquanto isso, no Sangue Toxotório, o Punho de Ferro está tremendo de medo e pede para o Doutor Estranho se apressar, porque se o mago demorar demais, os heróis que estão lutando contra o Hulk vão de arrasto para cima. Mas o Strange diz que o Hulk nunca foi um assassino. Mesmo que o feiticeiro tenha a capacidade de mandar o Gigante Esmeralda para o Vasco facilmente, ele não quer fazer isso, porque caso ele faça isso, o mago vai perder a própria alma. Isso nas palavras do próprio Doutor Estranho. Então o Mago Supremo pede para que as pessoas que estão ali rezem por ele, porque o mago está preparando vários encantamentos, porém ele não sabe o que essa magia vai causar. O objetivo dele é achar um herói que consiga derrotar e redimir o Hulk, mas para isso o monstro deve deixar o mago entrar na sua mente. Mas o problema é que o Verdão os odeia muito. Pô, mas também não é por menos, vocês explodiram o planeta dele, pra mim o Hulk tá certo. Enquanto isso, o Hulk chega dando um socão no chão e está segurando o Homem de Ferro como se fosse uma latinha de refrigerante amassada. Os heróis ficam desesperados e tentam partir para cima, mas nesse momento a gangue do Verdão chega para ajudar. Então Irorin fala para os heróis que estão ali para ficarem ao lado do Hulk e lutarem juntos contra o pessoal que mandou o Hulk para o espaço. Mas um cara que faz cosplay de espartano parte para cima dele, porém a mulher Hulk simplesmente segura o machado dele como se fosse um pedaço de papel. Cara, se a mulher Hulk conseguiu parar esse cara com a maior facilidade, imagino que o Hulk não faria, queria nem ver. Mentira, queria ver sim. Então a Jen dá uma de Naruto e mede um discurso no jutsu, mas o Hulk não quer saber e fala para sair do caminho dele. A mulher Couve diz que se todo mundo ficar parado, o Hulk não vai atacar, mas o Couve-Flor mete um socão nela. Por sorte, a Espinafre consegue escapar e mete um gancho no primo, porém ele a segura e a joga no chão como se fosse nada, e a mulher fica como só o pó da rabiola. O projeto de espartano tenta atacar, mas o Hulk desvia e dá um tá ligado nas costas dele. Aí dá o maior quebra-pau entre o pessoal. Até o nosso mano Espinafre tenta lutar contra o Hulk, mas toma uma mãozona na cara. Aí os heróis percebem que não vão conseguir derrotar o monstro e torcem para que o Reed Richards possa fazer alguma coisa para pará-lo. Enquanto isso, o Quarteto Fantástico está terminando de preparar uma máquina para deter o Hulk. O Pantera Negra diz que ainda faltam algumas camadas de circuito para terminar o projeto, mas o Senhor Fantástico pede para ele ir embora, porque o Pantera Negra não tem culpa com o que aconteceu com o Hulk. Porém, o Pantera diz que o Reed e seus amigos super gênios transformar essa luta em um confronto mundial, e a Tempestade diz que ele precisa de toda a ajuda possível contra o Hulk. Pior que eles realmente estão precisando de ajuda, porque se o Hulk amassou o Raio Negro, imagino que não vai fazer com o Quarteto Fantástico. Só para você ter uma ideia, o Raio Negro já fez o Galactus cambalear só com um grito, e esse mesmo Raio Negro tomou um pau ao Hulk no início da história. Agora imagina que o nosso Verdão não vai fazer com Borracha. Enquanto eles estão conversando, o Hulk e sua turma do barulho chegam no local, e antes que ele consiga aterrissar, a Tempestade manda o Raivoso para longe. Então cada herói que está ali enfrenta um dos companheiros do Hulk. Aí o Johnny e a Tempestade juntam seus poderes e dão um ataque poderoso no Mão de Alface. Um ataque tão forte que uma parte do prédio que eles estão é destruída, e cada um tenta se proteger como pode, mas o Hulk sai do meio da fumaça como se nada tivesse acontecido e segura o Tocha Humana como se fosse um saco de batatas. E meu amigo, esse quadro aqui é muito cabuloso. Então Coisa parte pra cima do Hulk e grita que está na hora do pau e dá um direto no Hulk. Mal saber que quem vai tomar o pau é o próprio Coisa. Parece que o soco foi forte porque o Hulk fica com o rosto cheio de ketchup. Então os dois caem na porrada e a luta está bem equilibrada. Uma hora o Hulk bate e na outra o Coisa apanha. Mas falando sério, os dois conseguem trocar vários golpes e todo mundo fica nervoso porque o combate está pau a pau. Quando parecia que o Hulk ia dar o último golpe no Coisa, uma pessoa brilhante chama a atenção do Hulk, e o Coisa comenta que conseguiu segurar o adversário por tempo suficiente. Então o Hulk o reconhece como Sentinela. Então a pessoa que eu acho que é o Coisa comenta que nunca gostou do Sentinela, mas sabe que ele é a única pessoa capaz de acalmar o Hulk. E os dois são amigos e não são irmãos de guerra como os atuais companheiros do Verdão. Aqui eu senti uma indireta. Se eu estivesse ali, já aproveitava que o Coisa estava no chão e metia um tá ligado
nada para ele ficar esperto. Mas quando o Hulk aperta na mão do sentinela, ele a esmaga e vemos que é o Reed que estava usando uma máquina para imitar a presença do herói dourado. Quando o Hulk ia meter um direto na cara do Borracha, a Sui aparece e desvia o golpe. Ela pede para o adversário parar porque ele não é nenhum monstro, mas o espinafre gigante pergunta se ela pararia a vingança se ele tivesse explodido uma bomba e mandar de arrasta toda a família dela. Mas a mulher invisível diz que o antigo Vingador não tem que fazer isso porque ele não é nenhum tipo de monstro. Aí o Hulk mete um tá ligado no Senhor Fantástico e diz que ele sabe que não é um monstro porque o verdadeiro monstro é o Reed e amassa o Borracha na porrada. Ele até tenta se defender, mas o Hulk é muito mais forte do que ele. Então a Sui liga para o verdadeiro sentinela e fala que o plano do marido falhou e que eles precisam do verdadeiro herói dourado, mas o sentinela só escuta e permanece imóvel. Então o Hulk volta para o centro de Nova York carregando todos os heróis que ele já derrotou e até o coitado do Homem-Aranha está sendo carregado no fundo. Um repórter entrevista alguns civis que revelam que estão ali porque querem ver uma trocação franca entre os heróis. Então um antigo amigo do Hulk, Rick Jones, fala que o Capitão América foi de Vasco e que o Tony Stark e o Reed Richards fizeram uma bagunça enquanto o Verdão estava fora, e caso ele estivesse na Terra durante esse tempo, provavelmente isso nunca teria acontecido, porque na maioria das vezes ele bate nas pessoas certas. Quando o Mão de Alface estava começando a ceder, o Doutor Estranho aproveita uma brecha e invade a mente do espinafre. O Hulk dá um salto e cai na água, mas consegue tirar o mago de dentro da sua mente. Aí aparecem mais alguns heróis para cair na porrada com o gigante, porém o General Ross aparece acompanhado por vários helicópteros do exército. Será que ele vai conseguir parar o Gigante Esmeralda? Eu tenho minhas dúvidas, porque se nenhum ataque combinado do Homem de Ferro conseguiu pará-lo, imagina esses helicópterozinhos. O General Ross é alertado que ainda tem civis na área de combate, então ele se lamenta e lembra do dia em que o Hulk salvou o planeta de uma invasão alienígena. Depois disso, o presidente dos Estados Unidos mandou fazer uma estátua em homenagem ao herói, mas depois de um tempo, o Hulk se descontrolou novamente e em uma luta contra o Thor, o Gigante Esmeralda simplesmente jogou a estátua de adamante no Asgardiano. Além disso, ele causou muitos estragos na cidade de Nova York. Ainda bem que eu não moro nos Estados Unidos. Imagina que você acabou de comprar um Tesla e quando acorda de manhã, seu carro não está mais na sua garagem. Aí você descobre que o herói aleatório jogou seu carro contra o vilão. Pelo menos no Brasil, você sabe que um bandido pegou seu carro para tomar uma cervejinha. De volta à história, o general ordena que todos os helicópteros atirem e as balas eram feitas de adamante, o material mais forte que existe. O amigo do Hulk avisa que as balas só vão deixar o Verdão mais forte, mas os militares o ignoram. E eu acho que esse frango tem razão. Olha a cara que o Hulk está fazendo. Embora o ataque não tenha adiantado de nada, o Doutor Estranho consegue finalmente entrar na cabeça do raivoso e força o Bruce Banner a aparecer. Enquanto que dentro da mente do Hulk os dois tentam conversar, do lado de fora os guardinhas pensam que o monstro está maluco, já que está dando socos no ar, mas mesmo assim eles continuam atacando. O gigante tenta lutar contra o Strange, mas seus golpes passam pelo corpo fantasma do mago. Então o Doutor Estranho tenta molgar o Hulk, se declarando o Mago Supremo, falando que ele tem o poder de apagar o adversário a qualquer momento, mas como eles são amigos, o mago não tem essa intenção e pede para o Bruce aparecer. Parece que o discurso no Jutsu deu certo, que o Bruce volta para sua forma humana e se lembra sua esposa e de como perdeu tudo, o seu reino, família, honra e até o seu filho que iria nascer. Sinceramente, eu senti dó do Bruce agora, quando finalmente conseguiu um pouco de paz, do nada ele perdeu tudo e voltou a estaca zero. O estranho acha que conseguiu acalmar o amigo e acaba se materializando. Então Bruce segura seus braços e volta para sua forma Hulk e esmaga os braços dele como se fossem gravetos. Enquanto isso, os aliens formaram uma proteção com escudos para proteger seu líder que estava desacordado. Mas Hulk acorda e esmaga os helicópteros junto com os tanques. Os soldados tentam atirar, mas o espinafre bate as palmas de suas mãos para produzir uma onda de choque e varre o campo de batalha. Então o General Ross atira nele em um helicóptero. O Hulk dá um salto e derruba o general e os dois caem no chão. Quando o dia amanhece, vemos que o Hulk está montando uma espécie de arena de batalha e alguns cidadãos estão torcendo pela vitória do Gigante Esmeralda. Rick Jones tenta chamar a atenção do Doutor Estranho, mas nesse momento a turma do Hulk o pega no flagra. E Jorin remove a magia de ilusão, assim revelando que o local é o esconderijo do mago. A porta do local se abre e alguns heróis aparecem para lutar, mas acaba apanhando. Assim os aliens aproveitam e implantam discos de obediência neles. Esses discos também foram implantados no Hulk e no Surfista Prateado. Assim os dois foram obrigados a lutar na arena do planeta Sakaar. O Mago Supremo fica desesperado porque um dos aliados do Hulk está conseguindo passar pelas suas barreiras de magia e pede para que seu ajudante pegue uma caixa misteriosa. Então
o Doutor Estranho pega a caixa e começa a fazer um ritual para invocar uma entidade chamada Zoom. E quando ele está terminando de recitar o feitiço, Ironia aparece. Enquanto isso, vemos que o Hulk está sentado em uma espécie de trono. Os seus aliados querem que o Rei de Sakaar faça algo contra seu antigo amigo Rex, porque ele tentou ajudar o mago. No momento que o Baratão iria machucar o humano, o Doutor Estranho aparece na sua forma demoníaca na frente de todo mundo. O Doutor Estranho ficou forte desse jeito que pegou os poderes de um demônio muito forte chamado Zoom. Ironin fala que o mago não está conseguindo controlar os poderes da entidade e tenta pará-lo, mas vários fios que se parecem com tentáculos saem dos cotocos do braço do mago e espetam o braço do sacerdote. Então Hulk salta do seu trono e tenta pegar o mago por trás, mas o Estranho dá um soco na barriga do gigante e depois um gancho, assim fazendo o Verdão sair pelos ares. Agora complicou pro nosso amigo Espinafre. Será que ele vai conseguir bater de frente com o mago encapetado? O Hulk cai na frente da multidão que está torcendo por ele, mas o Doutor Estranho não alivia e emenda uma sequência de feitiços, assim os torcedores ficam sem reação. Igual eu quando você não deixa o like no vídeo, deixa o like para fortalecer o canal. O doutor dá uma bicuda que faz o gigante voar na direção dos prédios. Quando ele cai, algumas pessoas ficam do lado dele, porém os pedaços do prédio caem em cima deles. O mago fica preocupado e tenta salvar as pessoas, mas o Hulk está protegido com seu corpo. O mago pede desculpas e fala que o poder é difícil de controlar, mas o Hulk está nem aí e diz que vai dar uma lição no mago e mete o tá ligado na barriga dele. Aí os dois trocam vários golpes. Enquanto a luta estava equilibrada, uma hora o Hulk batia e na outra o Estranho apanhava, Rick joga uma pedrinha no bicho verde. O rapaz tenta chamar a consciência do Banner, falando que o Hulk é uma força da natureza, enquanto o Banner é um herói que salva as pessoas, como aconteceu agora há pouco. Hulk escuta tudo e dá um tá ligado bem na cara do Doutor Destino, e antes de sair ele diz que Banner é ele. Depois ele manda implantar um disco de obediência no adversário derrotado. Mais tarde vemos que uma arena foi montada. Na plateia tem várias pessoas que vieram de Sakaar para ver a vingança do Hulk. Também tem os heróis derrotados e as pessoas ficaram torcendo para o Verdão. A narradora da arena apresenta os Illuminates e fala que eles foram os responsáveis pelo acidente em Sakaar e que devem pagar pelo seu crime. Richard tenta se defender, mas a narradora não permite, porque nas palavras dela, a sua mãe não teve chance de falar antes de ser incinerada. Quando Borracha tenta reagir, o disco de obediência ativa e ele cai no chão. Então vários humanos começam a dar seu testemunho contra os heróis. O que mais me chamou a atenção foi de uma mulher chamada Clarinda. A senhora diz que seu marido foi de arrasto depois que os inumanos invadiram o teatro e arrancaram a cabeça do seu esposo. Ela também diz que, segundo o Raio Negro, o grupo não agiu sob seu comando, mas mesmo assim ela quer que o rei pague. Então Hulk diz que da mesma maneira que eles são sendo acusados injustamente e sem um jeito de se defenderem, no passado ele também foi tratado assim pelos heróis. Então o gigante dá uma ordem e o monstro sai da jaula. Agora o Raio Negro, Doutor Estranho, Homem de Ferro e seu Fantástico são obrigados a derrotar essa criatura. O Hulk revela que depois de ser capturado e enfraquecido no planeta Sakaar, ele foi obrigado a enfrentar uma criatura dessa. O Doutor Estranho não consegue usar magias porque sua mão está destruída. Então Tony Stark pega uma espada e arranca um dos tentáculos do monstro. Quando a criatura ia para cima deles, o Raio Negro aparece em cima da sua cabeça e manda ela de Vasco. Eu acho que de todos os heróis ali, o Raio Negro é o que mais consegue se virar seus poderes. Olha o shape desse cara. Então Hulk fala que no seu segundo dia em Sakaar, ele foi enviado para uma escola de treinamentos para gladiadores. Depois ele foi jogado para um poço com outros escravos, onde um tinha que eliminar o outro. Então os heróis são obrigados a escolher as suas armas. Eles tentam resistir, mas os discos de obediência são ativados. Enquanto isso, o Sentinela está lembrando a sua conversa como de ferro. O Sentinela se desculpa com Tony, dizendo que a sua agorafobia, que é o medo de se colocar em lugares ou situações que não tem como escapar, o está impedido de lutar. Tony diz que compreende, mas sem a ajuda do herói dourado, a chance de vitória é praticamente nula, e que o Hulk nunca esteve tão furioso. Robert fica preocupado e fala que contra um oponente tão poderoso, será necessário usar uma quantidade insana de energia, e se ele perder o controle por um momento, o mundo inteiro vai virar churrasquinho. Isso porque ele não sabe que todo mundo que está lendo está torcendo para ele perder o controle. Então o Homem de Ferro manda um discurso nos últimos e diz que todos os dias ele toma decisões que podem afetar a vida de milhões ou até bilhões de pessoas, e mesmo que o Sentinela não faça nada, isso já é uma decisão, e em alguns momentos é necessário agir como um deus. Na arena vemos que os 4 heróis estão se digladiando.
Enquanto o Homem de Ferro está lutando contra o Homem Borracha, Tony consegue hackear um dos soldados robôs e manda ele atirar no Hulk. O Espinafre consegue se desviar e uma aliada do Hulk aumenta o controle da sua mente. Assim, o soldado atira contra o seu fantástico. Então o esticador dá um tá ligado no Homem de Ferro e se prepara para dar o golpe final. O guarda pergunta o que deve ser feito. O Hulk estica o braço para dar o sinal. Caso o polegar fique para cima, ele permite que o Homem de Ferro sobreviva. Caso esteja para baixo, ele vai de arrasta. Então o gigante Esmeralda faz um sinal para baixo. Nesse momento, o Sentinela se movimenta e diz que está na hora de agir como Deus e vai em direção à arena. Meu amigo, agora o bicho vai pegar. Todos na plateia ficam em choque com a ordem do Hulk. A Sui fica gritando que o Hulk não pode fazer isso. Ué, mulher, ele só não pode como já está fazendo. Então Richard diz que não vai fazer isso. O Hulk pergunta o porquê dele não fazer. Enquanto isso, o Batão só quer ver o caos, porque ele fica toda hora falando para o Borracha acabar com o Homem de Ferro. O Hulk diz que não faz sentido a mente mais inteligente do mundo não querer dar o cabo no adversário, já que ele planejou mandar praticamente um planeta inteiro de arrasta. O Senhor Fantástico pede para o Tony hackear o disco, mas o Homem de Ferro está só ao pó da rabiola e pede por mais tempo. Então o Homem Borracha finalmente dá o golpe, porém ele acaba acertando o chão bem ao lado da cabeça do Tony. Eu nem queria ver se tivesse acertado, isso teria dado um galo de todo o tamanho, cê tá doido. Então todo mundo fica perplexo e o Rick sai lá do fundo da plateia e revela que o Hulk não permitiu que isso acontecesse e diz que a turminha do barulho não conhece o Hulk de verdade. Isso porque o verdadeiro Hulk são os amigos que fazemos no caminho. Então o Hulk diz que veio por justiça e que ninguém no planeta foi jogar no Vasco por causa dele. Além disso, ninguém vai esquecer quem os heróis são de verdade e chama os Illuminati de mentirosos, traidores e assassinos. Cê tá doido, não bastou amassar todo mundo na porrada, ele ainda humilhou com as palavras. O plano do Verdão é arrancar a cidade de Nova York do chão. Agora, eu não sei se ele ia deixar a cidade flutuando ou simplesmente jogaria no mar. Quando ele ia colocar o plano em prática, a nave simplesmente explode. Aí todo mundo fica de boca aberta. E adivinha quem chegou fazendo pose para vender boneco? Ele mesmo, o homem, a máquina, a besta enjaulada Sentinela. E agora vai ser a maior briga do século, o bipolar vezes o esquizofrênico. Então Laranjão segura o Hulk e passa destruindo tudo pela frente. O estádio vai de Vasco, os prédios e se pá até a escola também. Bom que ninguém vai precisar ir na aula pelos próximos 3 meses. Então o Hulk já começa a pedir arrego, falando que o Sentinela não quer essa luta. Porém o Sentinela fala que quer cair no pau, porque sabe que o Hulk é o único que aguenta ele. Lá ele, cara, que isso parceiro, vai se revelar assim tão cedo? Aí o Hulk toma outro soco e já voa de novo. O engraçado é que o palmeirense não sabe voar, mas até agora ele passou mais tempo no ar do que no chão. Aí o Hulk fica pistola novamente e diz para o Starks e para o Richard nunca esquecer as consequências desse combate. Agora sim, agora vamos ter a melhor luta desse arco. O Hulk e Sentinela fazem uma trocação franca, mas o confronto é tão forte que simplesmente evapora todo o prédio em que eles estão. Aí o Sentinela toma vários socos na cara, mas ele parece que está gostando, porque até solta um sorrisinho. Eu já sabia que esse cara é esquizofrênico, mas masoquista também já é demais. Aí ele pega e solta o poder que simplesmente dizima o quarteirão inteiro. Um dos integrantes da turma do barulho fica sem acreditar no que o Sentinela está fazendo, e o Coisa já aproveita para limpar as botas do personagem, e diz que o Laranjão está liberando poder de 1 milhão de sóis explodindo. Aí o Hulk é arremessado de volta ao estádio e todo mundo fica com medo de virar churrasquinho por causa do poder do Sentinela. O Senhor Fantástico fala com o Tony que eles precisam fazer alguma coisa antes que o planeta inteiro vá de arrasta. E o bilionário revela que está preparando alguns satélites. Então o Sentinela dá um sorrisinho macabro e pergunta se o Hulk também não está se sentindo bem ao deixar tudo fluir. Aí ele dá alguns golpes no Verdão, porém ele consegue agarrar os braços do adversário e dá vários socos. Ao mesmo tempo, o Sentinela diz que passou vários anos tentando parar o Monstro Verde, mas chegou o momento que ele mesmo precisa ser parado e se despede do amigo. Cê tá doido, essa briga tá boa. Se continuar assim, a cidade inteira vai ser evaporada. Agora eu entendi porque o Bob não quer lutar no começo da história, e eu pensando que estava amarelando. Então Hulk diz que as pessoas podem chamar o Sentinela do que quiserem, pode falar que é um salvador ou um destruidor, mas o que importa mesmo é quem o Sentinela escolhe ser. Os dois finalmente trocam o último golpe e uma enorme explosão acontece, e do meio das chamas os dois
dois combatentes saem, mas agora sem poderes. Antes de cair, Robert agradece Bruce pelo combate, então Bruce Banner finalmente se acalma, e quando tudo parecia ter terminado, o Baratão fica desesperado e ataca o Bruce, mas Rick empurra um amigo e recebe o golpe em seu lugar. Bruce se transforma de novo em Hulk, parte para cima do Baratão. A turma do barulho tenta impedir o seu líder, então o Baratão finalmente revela que ele viu algumas pessoas implantar uma bomba na nave do Hulk, a mesma bomba que destruiu o planeta inteiro. Ele fez isso porque o Hulk queria a paz e não massacrou todo o povo de Sakaar quando teve a chance. Assim, o Inseto de Pedra queria que o Hulk voltasse a sentir raiva e que destruísse tudo. Aí o Hulk fica ainda mais nervoso, e quanto mais nervoso ele fica, mais a sua força aumenta. Ele fica tão forte que começa a emitir a radiação gama. Cada passo que ele dá provoca terremotos que são sentidos no mundo inteiro. Então ele se segura por um momento e pede para que os humanos concluíssem seu plano de parar o Hulk. Então o Homem de Ferro até começa a rezar e faz com que todos os lasers dos satélites foquem a sua mira nele. Depois ele corre até o Hulk e faz os lasers focarem no monstro. Aí os satélites finalmente disparam e o Bruce finalmente volta ao normal, e assim ele é detido. No final vemos um monstro verde se levantando das cinzas no planeta Sakaar. O nome desse ser é Sakaar, o filho do Hulk. Se quiser que eu traga a continuação dessa história, deixa aqui nos comentários. Obrigado a você que chegou até aqui, valeu e falou.